Olá pessoal, tudo bem? Eu vou passar para vocês essa aula aqui, que é o resumo da aula que nós tivemos aí nessas 3 últimas aulas, de forma que vocês tenham aí em posse informações sobre as aulas e vocês possam praticar. Aqueles que não tiveram a oportunidade de estar nas últimas 3 aulas possam aí talvez ter o conteúdo aí e praticar. A gente está tentando fazer um nivelamento de forma que todos tenham aí, estejam alinhados no mesmo nível, para que a gente possa avançar aí em conteúdos mais complexos e avançados. Tá bom, gente? Então, só quero deixar aqui claro aqui alguns conceitos novamente. Um deles é o ponteiro, gente. O ponteiro ainda tem dificuldade, pessoal, sobre como utilizar esse ponteirinho aqui, que ele muda de acordo com a transição, a localidade que ele está aqui no Excel. Então, você tem aqui esse ponteiro que é uma seta indicando, então isso aqui é para selecionar a coluna ou a linha. Lembrando que para você selecionar tanto um ou outro, você tem que clicar em cima aqui nessa célula que nós chamamos de linha, cabeça da linha ou cabeça da coluna, ok? Nós temos esse símbolo que é uma cruz branca aqui, ó, tá vendo? Que é para você selecionar a área. Então, quando você seleciona, segura, você seleciona uma área para você trabalhar, formatar e por aí vai. Essa com várias pontinhas é quando você seleciona bem na borda aqui da célula e aí você tem a opção de arrastar aquela célula para algum determinado lugar, ok? E você tem aqui esse ponteiro, essa cruz preta que significa para arrastar. Então, quando você vai arrastar uma fórmula ou um numeral, ela vai ser arrastada de forma que aquele numeral ele vai ser arrastado também, ou a informação ali, se for uma fórmula, ela também vai ser arrastada. Ok, gente? O que eu queria aqui inicialmente mostrar para vocês, enfatizar mais uma vez, aquelas controles que a gente tem, que é o Ctrl mais C, o Ctrl mais o V e o Ctrl mais o Z. A gente vai utilizar muitas vezes na nossa planilha isso. O primeiro significa colar. O segundo, copiar. O segundo, colar. Outro, desfazer. Que é a mesma coisa você clicar aqui. Ok, gente? Então esses são controles rápidos. Ao invés de você chegar aqui, por exemplo, e selecionar, copiar e depois chegar e selecionar, colar, é só você apertar o Ctrl, que é a primeira tecla do computador ao canto esquerdo, mais a letra C, juntos, ele já vai fazer essa função rapidamente. Tem outras funções que nós chamamos de atalhos, que vocês poderão utilizar ao longo do período para fazer essas funções aí. Ok, gente? Aqui, então, para ajustar, a gente pode ajustar dessa forma, assim ajustar, aqui selecionar a área e aqui arrastar, ok? Então vamos lá, gente. A gente vai construir uma planilha. Essa planilha normalmente eu faço um rascunho no papel para eu poder entender como que vai ser essa planilha, tá? Então essa planilha, o que eu quero dessa planilha? Vai ser uma planilha financeira, onde a primeira barra aqui vai ser a barra de receitas, com o final aqui, um somatório de todas as receitas dentro de cada mês. E aqui eu vou inserir aqui as minhas despesas, também com o somatório de cada uma das despesas, e depois eu vou colocar aqui linhas com o resultado da diferença entre despesas e receitas, e
o saldo anterior, que cada mês tem um saldo, então esse saldo vai ser somado ao longo do período e depois aí nós temos o saldo final, ok? Então a primeira parte aqui, gente, é a parte onde você vai selecionar as referências, categorias. Então quando você vai montar a sua planilha, você precisa levar em conta a quantidade de informação que você vai inserir. No caso aqui, eu vou inserir 2 colunas por mês, porque eu quero uma coluna seja para mim aqui a parte realizado e outra a parte orçada, tá? Quando é assim, eu vou fazer aqui então uma mesclagem, sendo que cada mês represente aqui para mim 2 colunas. Então eu vou colocar aqui o mês de janeiro, já vou colocar ele aqui em negrito e vou fazer um arrasta aqui ao lado. Ele já vai me indicar aqui os meses que eu estou. Então aqui ó, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Eu vou colocar aqui até janeiro. Por quê? Porque eu quero que no final aqui eu tenha a informação total. Então eu vou só substituir aqui janeiro aqui novamente por total. Ok, gente? Uma vez que eu fiz isso, eu venho aqui novamente no meu início aqui e aqui eu vou dar nome aqui às minhas categorias. Então aqui vai ser as minhas receitas de salário. Aqui vai ser minha receita com ajuda de custo. Essa de baixo vai ser 13º. E outra aqui eu vou colocar outros, tá? Então são categorias dentro da minha estrutura de receitas, tá? Eu vou formatar isso aqui, gente, como uma tabela. A tabela ela é importante porque ela dá ela dá para você conformidade. Quando você coloca uma fórmula, ela vai sempre trazer uma conformidade. O que é isso? Se você inseriu algo, ela vai retribuir ali uma sequência dentro das suas colunas, ok? Vocês vão ver isso aqui na forma prática, tá? Então, quero formatar como uma tabela. Então, eu venho aqui e seleciono esta opção, formatar como tabela. Eu vou selecionar essa opção aqui, vou selecionar a cor verde, porque tem a opção ali que faz referência a entradas, é o verdinho, né? Então, a minha tabela tem cabeçalho? Tem cabeçalho, mas ela não vai entrar dentro dessa tabela. A tabela vai ser separada dos meus títulos aqui, tá? Então, venho aqui, ela vai automaticamente fazer uma linha de cabeçalho. Eu vou tirar essa linha de cabeçalho porque eu não preciso dela. Aí ficou aqui uma linha, eu vou excluir ela. Aqui, opção excluir, eu selecionei a linha, veja, selecionei a linha e aqui excluir, ok? E aqui eu vou fazer mais uma coisa, minha gente. Eu vou dar um fundo para a minha planilha. Então, quando eu seleciono, aqui eu seleciono coluna, aqui eu seleciono linha e aqui eu seleciono a minha planilha inteira. Eu quero que minha planilha tenha um fundo mais escuro e eu quero que aplique a toda essa parte e menos aqui dentro da minha tabela. Então eu venho aqui na minha tabela onde eu selecionei, eu venho aqui onde está o baldinho aqui de cor e eu coloco sem preenchimento, ok? Essa parte eu quero que tenha um destaque, então eu quero que ela fique em negrito também, tá? E aqui, minha gente, eu vou colocar um título para essa estrutura que seria receitas. Então, também eu quero que ela fique em negrito, porém, para dar um contraste, eu quero que ela fique na cor branca. E quero que ela fique também na vertical, de forma que ela tenha uma melhor visualização estética aqui na minha. Vou colocar ela centralizada e ajustar ela a coluna. E aqui eu vou fazer, gente, uma borda para ela. Então, quando eu coloco aqui
Você tem a opção de colocar borda, mas quando eu quero que minha borda ela tenha um estilo próprio, eu venho aqui, seleciono. Como minha planilha é verde, eu vou usar aqui a cor verde e vou selecionar contorno. Ela vai dar o contorno ali para a minha célula, ok? Então ela fica dessa forma. Aqui, para eu ter um contraste, eu vou colocar na cor branca. E aqui embaixo, gente, eu vou saltar uma linha e vou dar nome aqui a esta nova linha de subtotal. E no subtotal, eu quero que nessa linha eu tenha a somatória desta área aqui. Para isso, a gente vai utilizar uma fórmula. Toda fórmula começa com o símbolo igual. Então, é soma, abre parêntese, e vou selecionar a área que eu quero somar. Esta área. Vou fechar o parêntese, ele vai fazer aqui para mim a minha soma. Vou puxar esta fórmula para que ela se aplique a todas as colunas. Então, todas as colunas estão somando agora dentro dessa estrutura. Eu quero que tenha um contraste, então eu vou, mais uma vez, negritar essa linha. Vou colocar em branco. E eu quero também que esse numeral ele não fique simplista, mas ele é um numeral que corresponde a uma moeda. Então eu venho aqui, vou selecionar toda a área, porque eu quero formatar toda essa área, tem a mesma característica. Clico com o botão direito. Eu poderia utilizar aqui, mas essas opções elas são muito pragmáticas. Então eu quero que ela fique de uma forma mais personalizada. Então eu venho aqui formatar a célula. Tem esta aba número, e você vai ter diversas opções de você configurar o seu número. E eu quero que ela esteja em moeda, porém sem aquele símbolozinho do cifrão. Eu não quero nenhum cifrão. E eu quero que ela fique uma característica vermelha quando estiver negativa, para que seja um sinalizador. Para eu fazer aqui, gente, um teste, então eu vou utilizar aqui aplicar alguns valores para que eu tenha aqui, para eu possa fazer o teste que está somando. Então, 1.000 mais 500, 1.500 mais 1.000, 1.500, né? Então, à medida que eu for mudando aqui, ela vai modificando também. Nessa coluna de cá, total, eu quero somar diferentemente dessa coluna, que foi feita uma soma por coluna, vai ser por linha. Porém, as linhas são intercaladas, cada uma. Eu quero somar cada coluna, cada primeira coluna, para que tenha um valor aqui específico do que foi realizado total e do que foi realizado orçado. Então, eu venho aqui e vou utilizar uma operação aqui simples de adição. Eu vou diminuir aqui o tamanho da planilha. Para isso eu tenho que sair fora aqui, senão ela não consegue. Para que eu tenha uma amplitude maior aqui na minha planilha, tá? Então eu vou utilizar aqui igual a primeira coluna mais a segunda. E por aí vai, gente. Mais, 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 mais. Ok, chegou aqui, gente. Muito cuidado, não clique fora em outra célula para sair. Sempre saia com um Enter, porque se você clicar aqui fora, a fórmula vai entender que você está selecionando uma outra área. Então, clique no botão Enter e aí ele vai ter. Lembra que eu falei que a diferença da tabela, ela faz essa distribuição automaticamente, então as outras linhas já copiaram a fórmula. Porém, aqui ao lado não copiou. E ao fazer esse movimento aqui, gente, que é muito importante, eu inclusive já fiz ali, na parte, quando eu faço este movimento aqui,
eu estou arrastando a fórmula. E aí, eu não vou precisar fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, selecionar um a um da segunda coluna. Ela já interpreta que eu estou agora somando todas as segundas colunas. E aí eu vou fazer a mesma coisa que nós chamamos de equivalência, de forma a somar isso também. Para eu fazer o teste, eu vou colocar um 10 aqui, e ali tem que somar. E aqui eu vou colocar um 20, ali também tem que somar. Ok? Feito isso, essa primeira parte, ela está pronta, feita. É a forma que eu queria. A segunda fase, gente, é a de despesa. E eu quero que a segunda fase de despesa tenha praticamente a mesma característica. A única diferença é que eu vou mudar a cor para uma cor que tem uma característica que identifique que é uma despesa, e vou mudar aqui que eu vou inserir mais linhas, porque despesas, obviamente, tem mais categorias. Então, eu vou selecionar ela, Ctrl C, e vou descer lá embaixo, vou dar espaço de uma linha, então na linha 11 eu já vou fazer uma colagem. Lembrando que quando eu selecionei essa área, aqui no A4 é o início dela. Então, para eu ter a mesma equivalência, ou seja, acompanhar a mesma estrutura, eu tenho que colar na mesma linha, na mesma coluna, para que ela possa acompanhar ali o cabeçalho lá em cima. Tá? Então, aqui está igual. Vê que ela acompanhou, está igual, termina, começou na mesma coluna e terminou na mesma coluna, ok? E aqui nós vamos mudar esta cor, vamos colocar uma cor diferente. Basta eu entrar aqui, formatar como tabela, na mesma linha, que vai ter aqui as mesmas origens aqui de tabelas, e eu vou selecionar essa tabela avermelhada, e aqui dentro eu vou adicionar. Como que eu adiciono? Ou eu coloco aqui um menu e vou inserir, só que eu vou ter que fazer esse movimento todas as vezes, ou eu simplesmente vou utilizar aqui, gente, Ctrl+. Quando você quer diminuir, você faz o contrário, Ctrl-. Tá? Então aqui eu vou dar nomes aqui, vou colocar aluguel, deixa eu aumentar aqui para vocês poderem visualizar. Tá? Então, aqui eu vou colocar aluguel, vou colocar aqui água, luz, telefone, internet, vou colocar aqui despesas, diversos, vou colocar aqui carro, investimento. Ok? Feito isso, gente, eu vou aqui também adicionar o valor de cada um deles. Então, que aluguel, suponhamos que ele seja 500, água 20, luz 50, 30, aqui 15, aqui 400 e aqui 50, tá? Tem aí a somatória também de cada um. Ele automaticamente, ao copiar, ele faz a mesma distribuição e ele vai fazer esse acompanhamento de forma que eu não preciso fazer esse ajuste. Aqui eu vou fazer um pequeno ajuste, mudar essa borda verde para outra cor. Então eu venho aqui em borda e eu vou colocar aqui o laranjado, que é a cor que eu estou acompanhando ali na minha tabela, tá? E venho aqui em borda, já mudei e já está igual aqui a minha planilha, ok? E aqui está a receita, eu vou colocar despesas. Ok, gente, então essa primeira parte ela foi feita aqui. Como eu vou começar a descer para baixo, eu vou precisar aqui fazer o que nós chamamos aqui de congelamento. Então nós vamos aqui em exibição, nós vamos aqui agora em congelar painéis, para que à medida que eu descer aqui, ele continue aqui o meu cabeçalho, para que eu possa identificar onde é janeiro, onde é fevereiro, onde é março e por aí vai, tá? Então aqui, gente, eu vou fazer o que? Eu preciso de
inserir informações que me dê resultados. O primeiro resultado seria o resultado entre a diferença receita e despesa. Então eu venho aqui, vou colocar aqui resultado. É uma fórmula simples, é uma equação de subtração, é o valor total recebido menos o valor total gasto, que vai me dar aí o resultado de R$430, que seria o que sobrou aí. Como vai se aplicar os demais? Mais uma vez, lá no pontinho verde, esse quadradinho verde aqui, cruzinha preta, eu vou arrastar ao lado de forma que todas as colunas também tenha a mesma equação, ok? Eu vou fazer aqui uma diferenciação das demais, eu vou colocar esta linha aqui, vou formatar ela para ela ter um destaque, eu vou formatar ela sendo branca, ela já está preta, eu quero que ela continue preta, mas com um negrito ali, ok? E eu quero que ela tenha também uma separação entre as linhas. Então eu venho aqui em formatar a célula, venho aqui, vou selecionar essa pontilhada, porque eu quero que seja bem suave, e vou selecionar que ela tenha essa separação no meio aí. Então ela ficou agora com essa pontinha. Então essa formatação é a formatação para essa linha que me dá o resultado entre receitas e despesas. E aí, gente, eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, porque eu vou inserir mais duas informações. Essa segunda informação eu quero que seja saldo anterior, que vai identificar qual é o valor anterior da minha conta para somar e eu tenho um saldo final. Ok. Então imagine que minha conta tinha R$100 em dezembro, né? Tanto no realizado quanto no orçado, e esse valor ele vai fazer uma soma para que eu tenha aqui o resultado no meu saldo final. Como que eu vou fazer isso? Soma mais uma vez. Eu vou somar. Ao invés de eu dizer este mais este, eu vou colocar a soma, porque o resultado ele pode ser negativo e aí alterar o valor da equação, tá? Então, nós vamos fazer a mesma coisa. Puxei aqui para que ele também faça a mesma operação em todas as colunas. Ok, minha gente? Agora é importante aqui ressaltar que importante agora informar precisa de muita atenção. O saldo anterior, gente, refere-se a um resultado final do mês de dezembro, que eu não estou aqui contabilizando, né? Eu estou tirando essa informação externa. Então imagine que você tem lá na sua conta, lá em dezembro, R$100. E aí você resolveu fazer sua planilha financeira. E aí na sua planilha financeira você precisa contabilizar esse valor de dezembro, porque ele precisa entrar na conta para fechar o seu saldo final. Para quando você terminar o seu mês de janeiro, os valores batam. O que você recebeu efetivamente em janeiro, o que você gastou efetivamente em janeiro, e mais aquilo que já tinha lá, aquela reserva que você já tinha em dezembro, tá bom? Então, esses valores precisam serem confrontados aqui, vai te dar um valor realístico, tá? E aí, gente, eu não preciso ter essa informação manual daí para frente, porque a própria planilha já está me dando a informação do saldo final de janeiro. Então, eu simplesmente vou utilizar o igual e vou selecionar a célula que eu quero replicar o valor, que no caso aqui é a primeira coluna de fevereiro do saldo anterior, indicando o saldo final aqui de janeiro, tá bom? Então eu vou fazer isso aqui, ele vai simplesmente repetir. Se alterar o valor aqui vai alterar também, ok? E aqui, consequentemente, vai ser a mesma coisa, um puxando aqui o outro, ok?
Chegado aqui à frente, gente, eu só vou fazer esse ajuste aqui. Mais um ajustezinho aqui para ficar mais bem apresentado. Eu vou fazer a mesma operação que eu fiz ali. Então aqui eu vou mesclar, vou colocar uma borda. Aqui a borda eu quero que seja branca e vou selecionar o contorno, ok? E aqui eu vou colocar resultado. Mais uma vez, eu venho aqui na direção, vou colocar ele para cima, negrito. Ele ultrapassou essa zona aqui que eu quero, então vou dar uma pequena diminuída no meu resultado e centralizá-lo. E colocar aquele na cor branca, para ter destaque. Pronto, a minha planilha está pronta. Para que ela fique ainda mais bem apresentada, eu vou colocar aqui um título. Eu venho aqui em inserir, textos, Word Art, vou selecionar esta opção aqui, esta daqui, e vou financeiro pessoal. Quero que ela fique um tamanho menor, vou selecionar aqui o tamanho 36 e vou arrastar a minha planilha. Eu clico em cima dela aqui, vou arrastá-la para o início aqui na minha tabela e ela vai ficar com esse visual muito bacana, né? Então quando a gente diminuir aqui, a gente vai ter um visual melhor da nossa planilha, indicando que eu recebi no mês de janeiro, que eu gastei no mês de janeiro, o resultado dessa relação, e aqui o meu saldo anterior e o saldo final da minha conta. Ok, gente? Essa foi a planilha que nós fizemos e eu sugiro que vocês façam várias vezes. Se vocês fizerem 1, 2, 3 vezes, quanto mais vezes vocês fizerem, mais treinado vocês estarão, mais aptos vocês estarão para as próximas aulas, para poderem desenvolver melhor ainda mais a habilidade com Excel. Tá bom, gente? Um abraço, um beijo para todos, fiquem com Deus.